Iremos dar início agora a essa aula, né, sobre formação do povo brasileiro, onde nós iremos ouvir um pouco sobre a formação da população brasileira. Formação essa constituída por um grupo miscigenado, certo? Por um grupo de pessoas formadas de pessoas que vieram de várias partes do mundo e que deram origem à formação do povo brasileiro. Aí nós temos grupos como os índios, povos nativos da América, né, nativos do Brasil, e aí a gente pode observar alguns grupos básicos, os tupi-guaranis, né, nós podemos os Gês, né, os Caraíbas e alguns outros grupos indígenas que aqui viviam e que hoje constituem ou ajudaram a formar a nossa população. Nós temos os africanos, né, em especial os povos bantus, certo? E sudaneses, foram povos que vieram da África, são os que mais vieram para o Brasil, e em especial os bantus, certo? Que ajudaram na nossa formação. Nós temos aí também os imigrantes europeus e asiáticos, povos que vieram da Europa, e especialmente os portugueses, nós vamos ver um pouco lá na frente quais foram esses grupos humanos que deram origem a, juntamente com os índios e africanos, a formação do nosso povo. Aqui nós temos a mistura, né, consanguínea de genes desses grupos humanos que vieram para o Brasil e que deram origem a grupos humanos distintos na formação do povo brasileiro. Nós temos aqui os brancos europeus e os negros africanos, que ao se unirem formaram os mulatos, certo? Nós temos os brancos europeus e os índios, que ao se unirem formaram os caboclos ou mameluco, e nós temos os negros africanos, mais os índios que formaram os cafusos. Hoje, essas denominações não são mais usadas pelo IBGE, né? Hoje nós usamos a nomenclatura de pardos para designar qualquer povo de cor de pele que não seja branca ou negra, mas que esteja intermediário e não seja índio, né? Mas que tenha um tom de pele intermediário dentro desses três principais grupos humanos formadores do nosso povo. Aqui nós temos os principais grupos de imigrantes que vieram para o Brasil após a abolição da escravatura, certo? E após, né, antes, melhor dizer, após a proibição da escravatura e após a abolição da escravatura, certo? Esses grupos que vieram para o Brasil, eles ajudaram na formação do nosso povo. Italianos, franceses, alemães, poloneses, ucranianos, japoneses, certo? Além de outros asiáticos e outros europeus, né? Não podemos deixar de enfatizar que o principal grupo que para cá veio foram os portugueses, que foram os colonizadores e não povoadores, né? Os europeus eles não povoaram, eles colonizaram e exploraram o nosso território. Aqui nós temos uma imagem, né, do quadro de Tarsila de Amaral, né, que chama aqui titulado de Operários. Esse quadro ele traz uma representação clara dessa miscigenação racial do povo brasileiro. Nós podemos aí ver pessoas de vários tons de pele, né? Logo abaixo, aí na primeira fileira abaixo, na base dessa pirâmide, nós podemos aí encontrar pessoas com várias observações, várias características, e no meio aí uma mulher, né, com um lenço, né, representando aí o povo de origem árabe. Aqui nós temos um histórico dessa migração, né, o primeiro período entre 1500 a 1808, que foi predominado por portugueses, mas também que vieram outros europeus, além de escravos que vieram da África. Nós temos aí holandeses, franceses, ingleses, entre outros. O segundo período entre 1808 a 1888, que com o estabelecimento da Lei Eusébio de Queiroz, que houve a proibição da vinda de escravos para o Brasil. Nesse período, né, começou-se assim, a ver a necessidade da vinda de imigrantes para cá, certo? Para substituir esses escravos nas lavouras de café.
o terceiro período, 1888 a 1930, que foi a entrada de imigrantes, certo? Em especial para algumas regiões do sul do Brasil, que ajudou na mão de obra salariada, né? Eu acho que isso não deveria ter acontecido em grande escala. Os negros que foram abolidos da escravidão deveriam ter sido contratados, mas isso não ocorreu, certo? Então, houve essa leva de imigrantes. O Brasil, o governo brasileiro, abriu mão de terras no sul do país, doando para quem viesse para o Brasil italianos, alemães, né? Então, existem cidades, várias cidades nessas regiões que são propriamente cidades de origem europeia, né? A gente pode citar algumas cidades como Caxias do Sul, de origem italiana, como Blumenau, de origem alemã, e tem outras cidades, né? Olambra, no estado de São Paulo, é uma produtora de flores do Brasil, de origem holandesa, e por aí vai. O quarto período, a partir de 1930 até a atualidade, né? Houve também um grande fluxo migratório de pessoas europeias, asiáticas, africanas e também americanas. Né? Quando eu falo americanas, eu não estou aqui me referindo única e exclusivamente aos Estados Unidos, mas estou me referindo aqui a povos, além de estadunidenses, povos de outras origens, haitianos, bolivianos, colombianos, né, venezuelanos, paraguaios, entre outros, também que vieram para o território brasileiro. E os movimentos migratórios, né? Nós podemos classificar os movimentos migratórios aqui, que são deslocamentos, né, de pessoas de um lugar para outro, entre dois tipos mais comuns, certo? Dentro do nosso território, que são a migração intrarregional e a migração interregional. O que é a interregional? Primeiro, é o deslocamento populacional dentro de diferentes regiões, certo? Nordestino que vai para o São Paulo, para o sudeste do Brasil, sai do Nordeste e vai para o Sudeste, ou de lá para cá. Esse processo ele é chamado de migração interregional, de uma região para outra. Intra é dentro da própria região. Né? O baiano que sai daqui vai para Pernambuco, o baiano que vai para o Ceará, o norte rio-grandense ou potiguar que vem para Pernambuco, o paraibano que vem para a Bahia. Então, isso é uma migração dentro da região. É uma migração intrarregional que nós podemos também trazer isso para a migração dentro do próprio estado. Certo? Aquela pessoa que está lá do extremo sul da Bahia ou do recôncavo baiano, que vem para o meio norte baiano, né? Isso é uma migração para a região metropolitana. Isso também é uma migração intra-regional, dentro da própria região. Certo? O que seria imigração e emigração? Esses dois termos são termos do processo migratório, né? São duas relevâncias ao termo migração, que é a saída e a entrada de migrantes em um determinado lugar. Imigração é a entrada de pessoas de uma região em outra, certo? E emigração é a saída de pessoas de uma determinada região para outra. Então, esse processo se dá dessa forma. Quem sai da Bahia e vai para São Paulo é um emigrante, certo? Quem sai de São Paulo e vem para a Bahia é um imigrante, ou vice-versa. Isso aí vai depender da chegada e da saída. O que seria um movimento pendular? O movimento pendular é também um movimento migratório, só que é um deslocamento consequentemente diário, que pode acontecer diariamente. Aqui nós temos dois exemplos específicos, os corumbás, que é o deslocamento do sertanejo, né, do sertão nordestino para o litoral, em momentos de estiagem, certo? E os boia-frias, que são aqueles que se deslocam diariamente para trabalhar. Não apenas hoje nós temos boia-fria, nós temos pessoas em diversas áreas de funções trabalhistas. Quando a pessoa, por exemplo, sai de Capim Grosso em direção a São José e Itatiaia para trabalhar, ele está fazendo uma migração, um movimento pendular. Ele está saindo em determinado momento do dia
para o trabalho e retornando para a sua casa em outro momento. Então, esse processo de ida e vinda, ele também é um movimento pendular, certo? Na próxima aula nós falaremos sobre a população brasileira. Valeu? Bons estudos. Terá uma atividade posteriormente.